Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and always praying their costless mercy. Also offer obedience to the lotus feet Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Gaur Govinda Swami Maharaj. And also who are present, my humble Abhishek to all of you. Então, primeiramente, uma líder oferece as suas mais humildes reverências aos seus mestres espirituais. Om Vishnupada Paramahamsa Parivadikacharya Shila Bhaktivedanta Bhama Goswami Maharaj. Om Vishnupada Paramahamsa Parivadikacharya Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E ela ora pela sua misericórdia. E ela também oferece suas reverências, humildes reverências ao nosso Param Gurudev, Shila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, a Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Govinda Swami Maharaj. E a todos aqui, Shila Shida Goswami Maharaj. E todos os Vaishnavas aqui presentes oferecem suas mais humildes reverências. Now one of song Bhaktivinoda Thakur, Dedino Grihete Bhajana Dekhi. When that day we show the purification of the Radha Krishna or spiritual devotee, Mane Mahabhagavat purification are going on, that day is the Dedino Grihe Bhajana Dekhi Grihete Goloko Bhai. That day how will become Golok Vrindavan. Então ele está dizendo que Shri Bhaktivinoda Thakur ele diz Jedina Grihe Bhajana Dekhi Grihete Golokapai. Ele diz que naquele lugar onde se faz a glorificação, onde se glorifica Radha e Krishna, qualquer lugar que seja, aquele lugar, pela glorificação de Krishna acontecer naquele lugar, de Radha e Krishna, aquele lugar se torna assim como Golok Vrindavan. So the householders who have made the arrangement and so beautiful kirtan, that feeling coming that it is Golok Vrindavan. Então ele está falando como aqui que os devotos de graças fizeram um arranjo tão belo para esse programa acontecer, um kirtan tão doce que você se sente em Golok Vrindavan. If no that how no Harikatha, no Krishna Katha, then how is in scripture told it is the cremation ground. Então nas escrituras se diz que se qualquer casa ou moradia, né, que seja se aquele lugar não existe Harikatha ou Harikirtan, os Vedas dizem que aquele lugar é assim como um lugar de cremação, onde se cremam os corpos. To thanks of who are make arrangement or who are joined in the program, I thank you all body. Então ela agradece aqueles que organizaram o programa e a todos vocês que compareceram. Because they are giving some time to hear me, though I know that I am not that type of good speaker or I am not so qualified, but still what I heard from Gurudev, I want to share. For this thing I sit in the chair and wanted to speak something. Então ela está dizendo que ela quer agradecer a todos, porque mesmo a todos que vieram aqui ouvir Harikatha, porque mesmo ela não sendo uma boa oradora, se diz sim? Sim, ela simplesmente ela fica feliz de poder se sentar e falar Harikatha que ela ouviu da boca dos seus mestres espirituais. Because you know, my Godfather, Guru Maharaj and other Madhu Maharaj, they are high class speakers. Their speaking style also very high class. So I am in front of them I am nothing. But still I wanted to share my Gurudev Katha, what as it is. Not I wanted to mind anything, what Gurudev told, I wanted to share all of you. Então ela está dizendo que ela não é como outros Vaishnavas de alta classe, como Shripada Maharaj, Shripada Madhu Maharaj, que eles falam Harikatha muito, né, eles são extremamente bons em falar Harikatha, são oradores, digamos assim, mas ela se sente muito feliz de poder sentar e ela quer share ou dividir o Harikatha que ela ouviu dos seus... compartilhar o Harikatha que ela ouviu dos seus mestres espirituais. Assim como ela ouviu, ela fala, ela quer falar, sem botar nada dela, adicionar nada dela. Here I think mostly devotees are little bit senior. They wanted to do bhajan, understand, wanted to progress their spiritual life. They
wanted to devotion. How you progress your spiritual life? To practice devotion. Então ela está dizendo que aqui, ela vê que vários de nós aqui são mais sênios, que os devotos estão buscando praticar a vida espiritual, né, e cantar, fazer bhajan. Mas como fazer bhajan? Qual o processo pelo qual nós podemos fazer bhajan? Everybody knows definition of devotion. In our scripture also, Narad Pancharatta, Narad Muni give one good definition of devotion. Anybody know this definition? Então existem, nós todos conhecemos a definição da devoção. Shri Narad Muni no Narad Pancharatta ele também define o que é a devoção. Alguém aqui conhece o que ele fala sobre como ele define a devoção? That definition, Sarva Upadhi Vinurmuktam. Sarva Upadhi Vinurmuktam means what we are physical, this identification which I am giving. Sarva Upadhi, Upadhi means title. And what I am thinking, I am man, woman, I am Indian, I am American, I am British, I am African. What this type of, or I am very Nobel Prize winner, scientist or doctor, all this is title, all that the bodily identification, no connection with the soul. Então, Shinada Muni ele diz, Sarva Upadi Nimuttam, ele diz que, Sarva Upadi, qualquer tipo, nós estamos aqui nesse mundo material e nos identificamos com diferentes coisas como quem nós somos, de onde nós somos, de tal país, esse país, aquele outro país. E o padre significa posições. A gente se identifica, às vezes, um doutor, um advogado, isso, aquilo, diferentes posições que a gente ocupa na sociedade. Vinamukta means free from all the upadhi. So upadhi, I am man, upadhi must be. What upadhi? I am eternal Krishna Das. That is the Sanatana Goswami, who is the very intelligent Prime Minister of Bhushan Shah, who when coming in the renouncing order becomes Sanatana Goswami. Before his name was Muslim king Andas, so his household name was Santosh. But when he had service under the Muslim, then his name was Sakar Malik. And when he became devotee, Mahaprabhu's name became Sanatana Goswami. And when he had Radha Krishna pastime, he was Rabanga Manjari. Mahaprabhu pastime, that Rabanga Manjari became as a Sanatana Goswami. Então, Sarva Upadi, Upadi significa diferentes tipos de posição. Então, o que nós devemos, ele diz, Vinir Muktam, que nós devemos abandonar ou nos desapegar ou desassociar com todas as identificações materiais que a gente tem. Então, por exemplo, no caso de Sanatana Goswami, ele entrou na ordem renunciada, ele veio de um posto extremamente de alta classe, servindo Hussein Shah, um rei muçulmano extremamente poderoso. O seu nome, antes de começar a servir o rei muçulmano, era Santosh. Quando ele começou a servir o rei muçulmano como o seu conselheiro pessoal, ele se chamava Sakar Malik. Então, depois, quando ele abandonou aquilo e se rendeu aos pés de Mahaprabhu, ele começou a se chamar Sanatana Goswami. Logicamente, ele é eterno, ele é Lavanga Manjari nos passatempos de Krishna. Lavanga Manjari vem até esse mundo material para executar passatempos como Sanatana Goswami, que também é eterno. That Sanatana Goswami, every knowledge he has. He went to the Mahaprabhu and doing obedience to Mahaprabhu lotus feet and asked, Prabhu, please tell me who am I? Então, este mesmo Sanatana Goswami, que tinha todos os tipos de conhecimento, né, não somente materiais, também com todos os tipos de conhecimento de realização transcendental, ele veio até Sri Chaitanya Mahaprabhu e se jogou nos pés de Mahaprabhu e fez Abhishek, banhou os pés de Mahaprabhu e perguntou para ele, olha, Senhor, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Maybe question Sanatana to be mad person, he don't know I am Sanatana Goswami. What mad question? Então, talvez alguém, né, que presenciar essa situação ficava pensando, mas que homem louco é esse? Por que ele não sabe quem ele é? Até eu sei quem ele é, Sanatana Goswami, ele não sabe quem ele é. Because like if I ask anybody, can you tell me who am I? They will say, that Umadi's head becomes some crazy and no concerned become mad. So ask him, who am I? The question, who am I?
But Sanatana Goswami, no man, he asked for us, everybody, they really, who am I? That physical identification that I am giving, this is not real I. Então, Sanatana Goswami, uma das se ela perguntar para alguém aqui, quem é você? Quem você é? Então, talvez as pessoas vão pensar, uma vida ela já está ficando bem velha, então ela está começando a ficar meio louca, porque, obviamente, eu sei quem eu sou, todo mundo sabe quem eles são, mas qual é a identidade da nossa alma? Por isso, Sri Sanatana Goswami, ele foi até Sri Chaitanya Mahaprabhu e ele fez essa pergunta, quem eu sou? Quem sou eu? Porque, ele, na verdade, aquela pergunta que ele fez é para todos nós aqui que estamos identificados com toda essa, né, a nossa existência grosseira nesse mundo. So Mahaprabhu told, and he told, who am I? Ki ami keno more jare tapotroy? Why I am suffering? Então, Sanatana Goswami ele perguntou, por que eu estou sofrendo nesse mundo material? Quem sou eu e por que eu estou aqui sofrendo neste mundo material? How I can benefit, how can I coming all the suffering? Tapotroy means three type of misery. We are, every entity are suffering. So how I can come out? All these things, please, Mahaprabhu, can you tell me? Então ele orou a Mahaprabhu, Mahaprabhu, como eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo neste mundo, Tapatroy, os três tipos diferentes de sofrimentos que estão aqui nesse mundo, e como eu posso me livrar de tal sofrimento? Ele perguntou a Mahaprabhu. How can I get my benefit? So Mahaprabhu told Prabhu, you know everything, but it is nature of a sadhu. He wanted to more determination themselves. He wanted to that I can reply your answer. Then Mahaprabhu told, Jive Swabhava Swarupa Nitya Krishna Radki. Jiv is eternal form, he is the servant of the Krishna, because he is the part and parcel of Krishna. So it is an easy to serve Krishna. And then serve, that is coming to make prem, to love Krishna, because without relation, we cannot develop our spiritual life. No relation, no more positiveness, nothing, only duty. When still no relation, need to relation with Krishna, Harinam and Gurudev. Então, Shri Sanatana Goswami perguntou isso a Mahaprabhu. Mahaprabhu disse, Sanatana, a natureza de um sábio é que ele está constantemente considerando ou pensando no benefício de todos. Por isso você faz tal pergunta, mesmo você tendo todo o conhecimento. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu começou a responder e disse, Jive Swarupa Krishna Nityadas. Sanatana, a natureza eterna da alma é que ela é uma serva eterna de Krishna. É uma serva eterna de Krishna e a sua identificação é simplesmente em relação a Krishna. Então, quando nós começamos, a entidade viva, ela tem um relacionamento eterno com Krishna porque ela não é diferente de Krishna, ela é uma parte e parcela do Senhor Supremo, de Krishna. Então, por isso, por prestar serviço a Krishna, por meio, tomando a briga de guru e tudo isso, por prestar serviço a Krishna, então uma pessoa ela vai entendendo qual a sua posição e a sua relação com Krishna. A partir daquele momento ela começa a desenvolver algum tipo de relação e relacionamento com Krishna, que faz com que ela também desenvolva um sentimento de possessividade com Krishna, de amor. Então esse prêmio ele começa a se manifestar dessa forma, porque sem relação com Krishna não há como prestar serviço, não há como, se a gente não tiver um sentimento de relação profundo com Krishna, com Harinam e tudo que tem que é relacionado a Krishna, então não há como, simplesmente tudo que nós fizermos em vida espiritual vai ser um dever, não vai ser nada assim natural do nosso coração, vai ser simplesmente um dever. Then slow, tat paretena nirmaram, hishikeno hishiketo sevaya, bhakti ruchyate. All the tat paretena, all the chesta, your effort to hishikesh, who is our all indriyo, all the senses is called hishikesh. Who is the master of hishikesh? Then hishikeno. He is the master, who is the senses controller. I must be service that Hishikesh, means Bhagavan service. He not here clearly
The Bhagavan is who Bhagavan? What Bhagavan? There is so many Ram, Nishingo, Varao, so many Bhagavan, Vishnu Tattva. Here is not clearly only Rishikeno, Ishikeso Sevaya, Bhakti Ruchari. To do every effort to serve Sevaya, to Hishikeno, he tried to always censor to serve Hishikesh. Who is Hishikesh? Who is the all in the contra? He is the Hishikesh. Bhagavan, Lord. Então, essa definição, né, da devoção dada por Sri Narada continua dizendo que por meio de todos os seus sentidos, o praticante da vida espiritual, o sadhaka, ele vai servir a quem? Por meio o objeto de adoração dos sentidos. Rishikesha significa os sentidos que nós temos e Rishikeno significa Bhagavan, né? Bhagavan, que é controlador dos sentidos. Mas aqui onde ele está dizendo é que esse Rishikesha significa Bhagavan. Mas quantos Bhagavans nós temos? Nós temos diferentes tipos de encarnações, milhares de diferentes tipos de manifestações do Senhor Supremo. E qual delas nós devemos adorar? Então, essa definição, ela explica o que é a devoção, como o sadhaka, que ele constantemente faz todos os tipos de esforços para servir Rishikeno com os seus sentidos Rishikesha mais Bhagavan. Quem é esse Bhagavan? Não está muito claro aqui. Or Sandila Sutra, one Sandila Muni also give I forget that meaning, Ishware Anurokti, meaning you love Ishwar, but who Ishwar not? Anyone not clearly who Ishwar, but our Rupa Goswami very clearly wrote. Anybody know the definition that Rupa Goswami give? Então, Sandila Rishi, outro grande Rishi, ele também definiu a devoção. Ele disse que a devoção é que Paranurokti Ishwari. Sa Paranurokti Ishwari. Sandilotor. Sa Paranurokti Ishwari. Então ele diz Sa Paranurokti Ishwari, que nós devemos com toda a nossa devoção servir a Ishwara. Mas aqui novamente, quem é Ishwara? Tantos tipos de Ishwara e diferentes tipos de manifestações existem de Ishwara. Então qual Ishwara nós devemos adorar? Então, mas alguém aqui pode falar a definição de Rupa Goswami, quem definiu, né, ainda mais a devoção? Our Rupa Goswami, that definition give, it is unique. Gurudev told, nobody give that type of definition. Anybody, they must be who are devotee, who are living in the temple, Brahmachari, they must be, remember all these sloka. Any sloka, anybody know? Anavritam Anukulleno Krishna Nusinan Bhaktir Uchchati. That is Bhakti. This is the here is clearly wrote Krishna. Krishna Nusinan. No other Ram, Nishingo, any. Krishna Nusinan. Mane Anusinan mane always every service for Krishna. Então aqui Sri Rupa Goswami ele diz claramente agora quem é aquele Bhagavan, quem é aquele Ishvara. Aquele Bhagavan Ishvara é Shri Krishna, Krishna Anusilanam. E como deve se servir a Krishna? Anusilanam, constante, um fluxo constante de esforços constantes para servir Krishna com mente, sentimentos, corpo, tudo, né? Assim como o mel jorrando, né? Com todos nós, ininterruptos. First word is Anna Vilasita. What is the meaning? This word came Anna Vilas. Understand? Then it is coming adjective Anna Vilasita. What is Anna Vilas? Other desire. Except Krishna, no, for your own that material desire. Anna Vilas means what you are desiring, not for Krishna. Anna Vilas. And why Anna Vilasita? When a devotee come in the spiritual life, they have tried to do bhajan. Then they have, sometime they are praying, Krishna, some danger coming, they pray for Krishna, like the Draupadi. When in the full assembly he was made forcibly naked, then that time he told, see, pray, oh Govinda, Rakho Raj Hamari, please save my shyness.
any danger, any devotee told, you are walking, a snake come to, he had to hawk Govindo. Huh? This is Annavilas. Então, a primeira palavra desse verso, ela diz Anyabhilasita. Então, aqui nós temos Anyabhilas e o adjetivo, digamos que é Sita, Ita. Então, aqui se explica que Anyabhilas, Anya Abhilas. Abhilas significa desejo, Anya significa outros desejos, além do desejo de servir Krishna, né? Então, qualquer um daqueles desejos é considerado Anyabhilas. Anabhilasita, aquele adjetivo é dado esse, nem vou falar porque eu não sei. It is grammatical. Que é verbo, não sei nada de grama, não vou me embaraçar. Então, Anabhilasita, esse ita significa que, às vezes, talvez um devoto de Krishna, ele está numa situação de perigo, uma situação extrema, e naquele momento ele irá orar para Krishna pela sua proteção, né? Mas aquilo como assim, por exemplo, como Draupadi, quando Draupadi estava sendo despida na Assembleia dos Kauravas, ela tentou de todas as maneiras se proteger, mas quando ela entendeu que somente Krishna poderia protegê-la, ela orou para Krishna, Govinda Rakasharana, ela disse, por favor, venha me proteger, Krishna, só tenho você. Então, naquele momento, ela orou para Krishna, Krishna veio ajudar ela. Também algum outro devoto, talvez, está andando e uma cobra vem, uma coisa assim, e ele fala, Govinda, Krishna, mas isso não significa que esse tipo de oração, ou o fato de eles chamarem Krishna naquele momento, faça com que eles se encaixem nessa definição não faz com que aquela ação, aquele ato seja uma coisa, como se diz? Anyabhilas, que um desejo além do desejo da felicidade de Krishna. We are everybody Annavilas. But when a devotee come in the spiritual life, no Krishna protect everything, suddenly any danger he can pray, but always make good time. Oh Bhagavan, I am need money. Oh Bhagavan, you can, my boy is sick, you can make. In this way, this is Annavilasita. So in suddenly any danger coming, even the high class devotee Gopi never say anything. But in how we are, can sometime but if we are always good, no danger, nothing, we are praying, oh Krishna, this thing, that thing, this is called Annavilasita. So in this, there is Sunno, means no Annavilasita, no Annavilas Sunno, Annavilasa Sunno. You not always calling Krishna, please do, please that, no. Então, Anabhilasita, mas também não quer dizer que aquele devoto que se encontra naquela situação perigosa, o que seja, ele vai continuamente orar para Krishna, né? Ok, numa situação extrema, ele vai orar para Krishna, mas não que em qualquer situação, Krishna me dê dinheiro, Krishna me dê um carro, Krishna me dê isso, aquilo, isso não se encaixa, isso na verdade é um desejo, além do desejo de satisfazer a Krishna, de fazer o que é favorável a ele. Então, por isso se diz Anabhilasita Sunya, que todos esses tipos de desejos, além do desejo de servir Krishna, devem ser eliminados, uma pessoa deve ser limpada daquilo. Basically, our only desire will be, desire must be, desire I cannot remove my heart, but what desire, how can I serve Krishna? The unlimited desire, how can I beautiful dress Krishna, how can tomorrow I dress Krishna? In this way, desire, unlimited desire, a devotee has. This is not bad. It is for me, for my family, that desire is very bad. But desire for Krishna is unlimited desire must be in our heart. Então, mas, lógico, é impossível que nós simplesmente eliminarmos os nossos desejos. Não há possibilidade disso acontecer, porque a gente constantemente deseja alguma coisa. Mas em vez de desejar alguma coisa para mim, ou para minha família, para o meu bem-estar, nós iremos desejar aquilo que é favorável a Krishna. Como eu posso, amanhã, como eu vou vestir Krishna amanhã? O que eu vou cozinhar para Krishna? Isso. Então ele vai, meio que, como se diz, ele vai impondo, né, ou transformando o desejo dele e usando aquela tendência de desejar natural da diva por Krishna. What type of cooking tomorrow for Krishna? In this type of desire, it is very helpful for your bhajan. Então, logicamente, assim, o que eu vou cozinhar para Krishna amanhã? Então a pessoa vai pensar, em vez de pensar, o que eu vou
cozinhar meio, que seja. Então ela vai, né, ela vai meio que adaptar aquilo conscientemente. Então esse desejo é favorável ao bhakti. And then coming Gyan Karma, knowledge and karma. It is told not suntna, it is not cover. If that knowledge is need, first when we are coming spiritual life, then we must be know Krishna is the supreme personality of Godhead. Understand? And gradually when we are progress Vaidhi Bhakti and then enter in the Raganuga Bhakti, automatically Krishna is supreme personality of Godhead. Forget that like a Brajavasi, Krishna is my son, Krishna is my friend, Krishna is my beloved. This type of coming, a relation coming. Understand? But Vaidhi Bhakti in first stage we need. Still I not enter in the Bhav Bhakti that need to me. Understand? So Então, that is to no Gyan cover, Gyan not remove. Gyan need only that Gyan, Nirvishes Bhagavan have no beauty, no shape, nothing. No, that Gyan not need, knowledge we not need. então, The devotee know this knowledge. When they come Krishna Kanda, they had that type of Gyan, they have not. então aqui esse verso ele continua a explicar. Anabhilasoshinam Gyana Karmadi Anavritam. Que Gyan, né, diferentes tipos de conhecimento e atividades meio que frutivas, elas não devem ser eliminadas, Shunya, né, Shunya, elas não, agora a palavra usada é anavrita, que elas não devem cobrir bhakti, né? Então significa o quê? Por exemplo, quando o sadhaka, quando uma pessoa que pratica vida espiritual, ela entra no caminho de bhakti, digamos, ele começa a praticar, mas é extremamente necessário que a gente adquira algum tipo de conhecimento. A gente tem que adquirir o conhecimento para desenvolver um tipo de fé que Krishna é o Senhor Supremo, por isso a gente vai servir Krishna. Então esse tipo de conhecimento é extremamente necessário. Mas quando o sadhaka ele vai caminhando, ele vai gradualmente avançando nesse caminho de bhakti, ele começa ele pratica Vaidhi Bhakti de acordo com todas as regras e regulações, ele canta e faz todas as atividades espirituais reguladas. Então, gradualmente ele entra no caminho de Raganuga Bhakti, essa devoção espontânea pelo Senhor. Quando ele entra em Raganuga Bhakti, ele começa o conhecimento de que Krishna, a suprema personalidade de Deus, que tudo se manifesta dele, esses tipos de conhecimentos, eles vão sendo meio que transformados, meio que cobertos, né? Eles vão dando lugar ao conhecimento de que Krishna é o meu querido, é o meu amado, que seja algum tipo, o relacionamento se torna mais íntimo e mais espontâneo e natural. Então aquele conhecimento, ele não cobriu a devoção daquela pessoa, ela simplesmente acompanhou aquela pessoa até o ponto que aquele conhecimento não é mais necessário, que outro tipo de conhecimento, de acordo com o estágio daquela pessoa, se manifesta. Então por isso se diz anavritar. And now I saying the karma. There is what is karma. Karma here is karma definition is what I am doing for my family happiness, for my family happiness, for my happiness. All this is called karma. Karma result to bind your hand. But when that karma, the same activities I am doing for Krishna, cooking for Krishna, clean temple for Krishna, I am clean the pot, that all the activities for Krishna that now turn in name of devotion. One is for my family that I am doing activities that is called karma. Is result more and more tight my hand. And but when I will do that activity, clean my house, because it is Krishna temple. I cook for Krishna, cooking, then I can distribute my children. Prasad. This is all going to bhakti, devotion. This is the only difference, karma and bhakti, devotion. This is what I am doing for myself, my family. That is called karma, activities. But when I do this same activities for Gurudev, for Thakurji, that is called devotion. Então agora se explica karma. Karma anavritam. Karma, não há como uma pessoa parar de executar karma, que é simplesmente ação. Constantemente a gente está gerando karma.
Mas que tipo de karma Rupa Goswami está dizendo que não deve cobrir? Aquele tipo de karma acontece naturalmente, mas a entidade viva, ela, em vez de pensar constantemente no seu próprio benefício, ou no benefício dos seus familiares, ou daquelas pessoas ao seu redor, ela começa em vez de pensar, eu quero cozinhar, eu limpo para mim, para minha felicidade, o que eu fizer eu faço para minha própria felicidade, a felicidade dos meus familiares ou pessoas próximas a mim. Não, agora aquelas atividades, aquele karma, né, aquelas atividades são executadas para Krishna. Né? Okay? Como a gente pode, por exemplo, né, numa casa de família, uma mãe ela irá limpar, ela vai cozinhar, ela vai alimentar as crianças, mas agora em vez de pensar na felicidade dela, na paz dela ou das crianças, ou o que seja, ela pensa, não, eu vou cozinhar para Krishna e eu vou dar prachado para as crianças e para o benefício delas. Ela começa a botar Krishna no centro daquela atividade. Então aquele tipo de karma, ele em vez de amarrar a pessoa nesse mundo, que é a natureza do karma frutível desse mundo, agora aquele karma ela libera aquela pessoa, porque ela dá uma relação eterna com Krishna, ela nutre aquela relação. Main point is Krishna Anushiran. Is the Swarup Rakshan. Krishna Anushiran. Now I am going Krishna Anushiran. Anushiran. I am saying what the meaning Gurudev. Anu, means always. That uninhibited oil or honey. This is the Anushiran Nirantar. Means continuously, not stop. Like a honey you are giving that it is line it become not inhibited. Say right that Anushiran. Shilan means sad. Means Shilan is hard. So every activity, not always, like a Toilavad Dhara, to Anushiran for Krishna. Anukulleno Anushiran. That is what Anukulleno. What is the meaning of Anukul? I will tell. Então aqui, Srila Rupa Goswami continua. Na verdade, a palavra mais importante dessa definição de Bhakti dada por Srila Rupa Goswami é Anushilana, nesse verso. Porque Anushilana, Anushilana e Anukulena, essas duas, principalmente Anushilana, elas compõem a natureza intrínseca da devoção. O que nós falamos agora, né, que é Anavilastasunam Gyana Karmadhanavritam, isso é a natureza externa de Bhakti. Mas o que realmente define Bhakti é a natureza intrínseca de Bhakti, que começa a ser descrita por meio dessa palavra Anusilanam. Anu significa uma coisa contínua. Silanam é o cultivo de ações ou atividades que são feitas, né? O cultivo de ação ou atividades de maneira contínua. Anusilanam. Então, o Gurudeva explica, assim como o mel que jorra de um pote, né, e aquele, como se diz? Pode ser um fio de mel. É que mais que um fio é legal, né? Bastante mel. Fluxo. Né? O fluxo de mel que é condensado e não tem nenhum, né? É contínuo e condensado. Ininterrupto. Also Anusilan, that is first Anusilan means that work bodily, mindly and speech. This is Anusilan. And more than important in Bhavrup Chesta. One is now we are not in condition of Bhav to all activities in mindly, to thinking, oh, tomorrow I will do. In Kai, cooking, cleaning, and in speech to preaching. Krishna Katha. This is the Anusilan. But in more than when we become in the stage of Bhav, I'm not going that only I giving, tomorrow I will explain, when I come in the Bhav stage, then that in Bhav Seva, that is the important of Krishna Anusilan. This is more, very much. Então, essa palavra Anusilanam, ela explica, Anusilanam, esse cultivo de atividades contínuas. Now we are doing now we are doing by Kai Baching Manushi. No nosso estágio, esse cultivo de atividades contínuo, assim? Ele vai ser executado por meio de mente, corpo e palavras, né? Isso, ok, isso é muito bom,
Mas quando uma pessoa, ela gradualmente, ela pratica bhakti dessa forma, continuamente, ela cultiva ações por meio de mente, fala e corpo, ela começa a avançar nesse caminho de bhakti. Quando o sadhaka ele alcança o estágio de bhav, agora esse anushilana toma uma forma, digamos, verdadeira, o que verdadeiramente é. Agora o sadhaka ele começa por meio do seu bhav, dos seus sentimentos transcendentais, espirituais, que são contínuos e naturais, ele começa a servir Krishna constantemente dessa forma, não somente externamente por meio de, da inteligência, com a mente, palavras e corpo, agora por meio dos seus diferentes bhavs, sentimentos transcendentais de amor por Krishna, ele começa a servir. Então agora Anushilana como se diz, Maduro. Maduro é a verdadeira, é o que realmente Anushilana é. Isso acontece depois do estágio de bhav. This is bhav coming in that stage after taking initiation from Guru, taking shelter of Guru. Then when we are practicing, then all our gradually remove unwanted desire. Understand? Then we come in the stage of nishtha, steadiness. Then come in the ruchi, stage, taste. And then coming attachment, asakti, then bhav comes. So I am not giving that class today now, tomorrow maybe try. But now I am going to anukulana, this word. Então, sim, o sadhaka, existe longo caminho até o sadhaka alcançar o bhav, que é constantemente ele se associa com Vaishnavas, ele desenvolve estrada no seu coração, ele começa a ouvir Harikatha, gradualmente ele desenvolve uma fé extremamente firme, o que faz com que ele desenvolva um gosto natural pelas atividades de bhakti. Então, dessa forma ele vai praticando. Então, o ruchi, agora, um apego natural e profundo começa a se manifestar no seu coração. E a partir daí, ele começa a entrar nessa, como se diz, realm, reino. Nesse reino de bhav. Então, Madhita não vai falar sobre isso agora, ela vai falar sobre essa palavra anukulana. Anukulana means what? Anukulana favor. The favor what Krishna like, that type favor. When Krishna likes something, that is anukulana. Question coming. Then our Gurudev give a Vishnu Chakravarti explanation very, who are here, must be you here, but when I am giving the class, Gurudev give an example. If you see the way what Krishna make happy, that is his bhakti, that is devotion. Then in question coming, Krishna and Balaram came in Mathura. Wrestling, Kamsa thought that it is impossible to kill Krishna and Balaram in Vrindavan. Every demon I sent, but no demon came back to give the news what happened. Understand? So many demons, Putana, Aghasur, Bakasur, তারপর Tinobarto, Sakota so Keshi, all but no demon come back. Give any news. So what happening there? One time Kamsa wanted to know, he come Mathura to Vrindavan Dham. When he crossed the border of Mathura and entered Vrindavan, in that place Jogamaya immediately make a hut, is ashram, and sit there in a white Jogamaya, in white cloth, in a white hair, everything sit there. And when Kamsa passing through this road in front of the ashram, then Jogamaya called, come here. His powerful calling, Kamsa cannot neglect. He entered. When he entered, then Jogamaya Devi, he put his hand on the Kamsa head. Kamsa became a very old woman, whole body shaking, like that, shaking. Understand? Kamsa turned in the very old lady form, and all body is shaking, like a old person not become weak, so all body, hand, all the body like this. Then he ordered, Jogamaya Devi ordered, there is so much cow dung, you make paddy.
Kamsa when they are, he is the king of the Mathura. Now we are giving the paddy. Cow dung. After 3 days he fell on the feet of Jogmaya. Please, please make me my original form. I promise, I twist my ears, nose, I never come Mathura. Please turn me, I never come. So Kamsa have experienced that thing. So he never used to come Mathura Vrindavan. So he thought, how can I kill? To make a plan. You can say full thing. Then you know everything you can easily. Then Okkur is sent. Because Okkur in the same family, Okkur came and there is very wrestling match and there is sacrifice, so many festivals. So they call all Bojavasi, especially Ram and Krishna. They must become and they are, everybody came. Jasoda Mother not sent, but that is not today's story. Then all came, and when the Krishna, that old bow, it is given by the Shiva, that sacrifice was going there, and Krishna took the touch and bow broken, pieces. Then one Kamsa sent a elephant, a mad elephant. So Krishna immediately, Balaram would take out the two teeth and playing with them and kill. Kamsa saw, what is going? Then he ordered Chanur Musting wrestler, big giant figure. You are wrestling with them. Krishna told, I am so small boy. How can I wrestling these two men? The Kamsa don't want. He told, you have taken so much ghee, milk, everything in Vrindavan, so you must be wrestling Balaram and you, wrestling to giant figure of the wrestler. Then they are wrestling going on. Então, First, how Krishna, Kamsa wanted to kill, but not so many demons sent, nobody come back. Sim. Então, agora eu estou explicando o que significa essa palavra anukulya. Será que anukulya significa aquilo que faz Krishna feliz, ficar feliz? Então, se isso for a definição da palavra anukulya, então muitas perguntas surgirão. Porque o que faz Krishna feliz, né? Por exemplo, quando Krishna e Balaram foram até Mathura, estavam ali na arena de Kamsa Maharaj, né? Kamsa, ele mandou muitos demônios para matarem Krishna, mas um depois do outro, né? Eles nunca voltaram. Krishna matava todos eles, e todos os demônios que Kamsa mandava, eles nunca voltavam para Mathura. Então Kamsa começou a ficar, né, preocupado como ele iria matar Krishna. Então ele mesmo, ele mesmo queria matar Krishna. Então ele veio até Vrindavan. Pelo caminho que ele veio, Purnamasi, o Yoga Maya dele, ela já sabia que Kamsa estava vindo por aí. Então ela fez uma cabana, digamos assim, um kutir ali no caminho, e ela ali com sua roupa branca, o seu cabelo branco, ela sentou ali esperando, né, que Kamsa viesse. Quando Kamsa passou ali no kutir, na cabana de Purnamasi, onde Purnamasi estava, ela simplesmente chamou, vem aqui. Então pelo poder dela, Kamsa não pôde, né, fazer nada, ele simplesmente foi até ela. Ela tocou a cabeça dele e imediatamente ele se transformou numa velhinha muito velha, tremenda, assim, muito velha, tremendo. E ele viu aquela mudança, aquilo que tinha acontecido, e ele não sabia o que fazer. Então, Yogamaya falou, ok, você vai agora, faça, como se diz aquilo, né, sabe na Índia, que eles pegam o estrume da vaca e fazem aqueles cookies, né, aqueles biscoitos com o estrume da vaca para usar para combustível e tal. Você faça isso. Então, ela não tinha como falar não, ela estava completamente controlada por Yogamaya, e ele ali fazendo, o rei de Mathura, o grande Kamsa, agora na forma de uma velhinha tremenda, super velha, fazendo aquele serviço por 1, 2, 3 dias ele fez aquilo. No terceiro dia ele veio
e caiu nos pés de Purnamasi de Yoga Maya e pediu: "Oh, Yoga Maya Devi, por favor, me dê a minha forma original, prometo nunca, nunca, nunca." Ele assim segura na Índia, se você segura assim os seus como se diz? Orelhas, né? Isso é um sinal de que você realmente está arrependido, seu nariz também, você realmente está arrependido. Então, Kamsa assim, ele chega e disse: "Eu juro que eu nunca mais voltarei até Vrindavan, nunca, nunca, nunca." Então, Purnamasi, ok, deu a forma original e Kamsa saiu correndo. Então, ele mandou diferentes demônios, porque ele mesmo sabia que ele não podia nem atravessar a fronteira, né? Então, diferentes demônios vindo, e todos Krishna matava todos. Então, Kamsa ele pensava: como eu poderei matar Krishna, que é aquele que vai, né, me matar um dia. Pensando, um dia ele organizou uma como se diz? Uma arena, um festival de eu ia falar UFC, não. Vale tudo ali, né, o original. Ele organizou aquilo e ele mandou, né, ele agora ele mudou a tática dele, ele mandou Akrur para Vrindavan, que era familiar de Krishna, para que buscasse Krishna e Balaram. Krishna e Balaram veio, Nanda Baba veio, diferentes sakas vieram também, e todos que eles chegaram ali, né, e chegando em Mathura, Krishna e Balaram primeiro, eles passaram por como se diz, um arco, né, que foi dado por Shiva, que era mantido ali por Kamsa em Mathura, e era extremamente pesado e poderoso, e Krishna, somente pelo toque dele, aquele arco se quebrou. Então, as pessoas começaram a ver o poder, né, não é uma pessoa ordinária. Ele continuou indo em direção à arena, e Kamsa mandou um elefante louco para matar Krishna, mas Balaram, ele arrancou os dentes daquele elefante e, brincando com ele, mataram o elefante. Então, gradualmente eles chegaram ali na arena de Kamsa. Kamsa, ele agora ele disse: "Ó, vocês, Krishna e Balaram, vocês devem lutar com esses dois lutadores aqui, Charan e Musti, que eram simplesmente gigantes, né, comparados. Eles eram duas crianças. Todas as pessoas ali estavam se lamentando, pensando: ó, por que nós estamos aqui presenciando tal injustiça?" Todos estavam se lamentando da diferença deles. Então, Krishna disse: "Mas como a gente pode lutar com eles? Eles são gigantes, a gente é criança." E Kamsa disse: "Não, eu sei, vocês lá em Vrindavan, vocês constantemente estão comendo leite, manteiga, isso e aquilo outro, então vocês estão muito fortes, vocês lutem com eles." Então, dessa forma, eles começaram a lutar. Now, Chanan was in fighting, 3 big fish on the back. And Krishna feeling, oh, so long I am, somebody massages my back. He feeling so happy. Then it is called bhakti devotion. Question coming, when Krishna feel happy, it is called bhakti devotion. Então, agora Charan e Musti começaram a lutar com Krishna e Balaram. Então, eles começaram, por exemplo, a socar as costas de Krishna, né? Krishna, aquela criança, mas Krishna ele começou a pensar: oh, tanto tempo que ninguém me dá uma massagem forte assim, boa. Então ele começou a pensar assim, ele ficou muito feliz, satisfeito. Então aqui essa definição da palavra anukulya, isso realmente significa dar felicidade e prazer a Krishna? É essa a definição dessa palavra? Anybody can say it is called bhakti devotion. Isso é devoção? No. Why? Krishna happy. It is Krishna happiness we need. Mas por que isso não é devoção, se Krishna está feliz? Porque não é favorável. Porque não tem o sentimento deles para dar felicidade. Because it's not favorable and it has trying to another kill. feeling to give happiness to Krishna. Because if Krishna feel happy, but their mood is channel music to kill Krishna. Understand? For this thing, it is not called bhakti. Whereas I am going in Vrindavan, Vradham, one example. Então, sim, Krishna está satisfeito, ele está feliz, mas o humor de Charan Musti, que eles querem matar Krishna. Então, por isso, pelo fato deles terem esse humor, né, desfavorável e contrário, né, Krishna querendo matá-lo, então isso faz com que aquela atividade não seja devoção, não seja bhakti. Now I am going to Vrindavan Dham, where is Mother Jasoda. Our Krishna is now that time 1 or 2 and he now become so famous butter thief. Everybody is famous in butter thief. Now we are now walking, going every Gopi's house to stealing butter. They are used to come Mother Jasoda and say no complaint. So that past time they wanted to share with Mother. Told, you know, your son going to our house steal butter. The Ma Jasoda told, why? When he came to your house,
then that time you give some butter. Well, when we are wanted to give, oh Kanaya, you came. Today I chant the phrase butter, you take. Kanaya told, why? I will take butter of you. You don't know my father have 9 million, 9 lakhs cow. We have so much butter. Why are you taking? No, no, no. But when we are going to take bath in Jamuna, that time with help of my son, where I put the butter, they are going and stealing. Understand? Everywhere. If I put, Mother Joseph, why not hiding? Well, so many high place, hiding. But your son knows some magic. Where I put, not only eat, and all the spoil, the butter, jugaad, everything. Então, agora nós vamos a Brindavan, né, vamos analisar continuamos falando sobre essa palavra anukulya, o que é, né, de prazer, que dá felicidade, o que é favorável a Krishna, essa palavra, qual a definição de devoção. Então, agora em Brindavan nós vemos Jasoda, Devi Jasodama, né, a mãe de Krishna. Krishna agora ele é famoso em Brindavan como o ladrão de manteiga. Essa é a fama que ele tem. Ele pode ter muitas outras qualidades, mas ele é famoso simplesmente por isso. Então, uma vez, alguma golpe de Brindavan veio até Jasoda e começou a falar sobre as atividades de Krishna. Então ela disse, olha Jasoda, o seu filho, porque o seu filho ele faz isso, ele vaga por toda Brindavan, sempre roubando e fazendo bagunça, isso. Ele vem até a minha casa e rouba toda a manteiga que eu tenho, isso começa de uma maneira completamente muito inquieto, muito assim. Então Jasoda disse, mas se ele vem até a sua casa, por que você não dá manteiga para ele? Ela disse sim, eu ofereço manteiga, a manteiga que eu acabo de fazer, de bater, né? Eu ofereço aquela manteiga para ele, fresca para ele, mas ele diz, não, para que eu quero essa manteiga? O meu pai tem 900 mil vacas, você acha que não tem manteiga na minha casa? Tem muita manteiga na minha casa, não preciso dessa manteiga. Mas assim que eu vou para o rio de Amuna tomar banho, ele vem com a ajuda do meu filho e os dois começam a roubar a manteiga que eu tinha oferecido. Começam a roubar aquela manteiga, não somente roubar, eles começam a simplesmente destruir tudo, jogar para lá e para cá, eles simplesmente estragam tudo que eu tenho, manteiga, iogurte, o que eu tiver ali, fica tudo estragado. Então Jasodama disse, sim, ok, então, mas por que você então não esconde ou você não pendura bem alto para fazer com que, né, eles não possam roubar ou fazer isso? Ela disse, você acha que eu não faço isso? Eu faço isso, eu escondo, eu penduro, eu faço de tudo, mas o seu filho parece que ele tem um poder místico, que ele acha, ele sobe, ele pega tudo e simplesmente ele destrói tudo que eu faço, ele destrói tudo. One time a gopi decided Mother Jasoda not believe. The one day they read caught hand Kanaya. Kanaya, what are you doing? Kanaya told, oh Maya, I am taking butter. No, I am put my hand, my mother put my hand some bangle. It is become full of jewel, so hand becomes so I put my hand in your jugat. Oh, I know that you are doing, I am taking you. Mother, it is not my house. Not talking with me. Your mother never believed. Today I am taking with you. To show mother thinking that my son is so innocent. Today I saw him. Then Kanaya looking, oh, it is your house. I thought it is my house. So I am put my hand in your jugat. Don't talk more. I am now. Mother, please, leave me. I never come to your house again. No, I will take. But forcibly, they are taking the boy in the money here, Kanaya. In the Gopi, in the Vrindavan, the ladies are when coming out, they put the big veil. Understand? Mm-hmm. And also one cloth cover the Kanaya face. Both are going. And all the party of small boys, they are also follow. And now Kanaya going, and after some time Kanaya told Maya, you so too tightly put your hand. My hand is very soft. It is some pain I am coming. You chain my hand. The Kanaya mother told you, give your hand fast, then I would leave your home. Then Kanaya put hand, another hand.
And then mother taking the boy, and early morning, not full sun coming, early morning, reach the Jasoda out and calling, Jasoda, Jasode, Jasode, come, come. Jasoda told, thinking, why that gopi came so early? My son is sleeping in that room. He disturbed. Why he is so loud speaking? Then he came and told, saw the Kanaya sleeping in the bed. Understand? So he told, why you so loudly, my son? Ah, yes, I know your son. You see, I brought your son. You not believe today I brought your son. Mahajosada looked at Kanaya sleeping, and he brought. Then he take out the veil of the boy and the veil of the mother. So who is? The lady saw his own son. He brought his own son. And Kanaya went changing and he came and sleeping. And in the meantime, Narayana came from the bed and told and saying, see mother, how they are lying. I am sleeping and they are bring. Today they brought their own son, another day bring maybe their husband. They are so observing, anything they are thinking, Krishna, Krishna, Krishna. When he first put the hands in the yoga, what did he say? Why? Because all the churi, all the metal, the bit was full of the jewels. Jewel, yeah. And then that is heating. Yeah. Oh, heating, okay. Então, uma There is certa... 2-3 times, but today's what I am not going so many stories. Então, né, diferentes golpes passavam pelo mesmo com Krishna. Então, uma golpe, uma vez ela pensou, Jasoda simplesmente não acredita. Todos vão e falam com ela e falam sobre o que Krishna faz, mas ela não acredita, ela não faz nada. Ela simplesmente ignora o que a gente fala, ela simplesmente não acredita. Agora eu vou pegar esse Krishna. Então, aquela golpe, mais ou menos sabendo quando Krishna vinha e como era, ela estudou um pouco as atividades dele. Então, um dia pela manhã, quando Krishna veio, ela pegou Krishna, né, com a mão em iogurte, ele realmente estava com a mão em iogurte. Então ela pegou a mão dele e falou, agora eu te peguei com a mão na massa, agora eu vou te levar para sua mãe e eu vou mostrar para ela o que você faz. Mãe, mas o que a senhora está falando? Eu simplesmente, eu estou aqui, eu botei minha mão no iogurte, porque a minha mãe botou tantas joias, tantas, né, como se diz, braceletes ou pulseiras com joias e pedras preciosas, e está me esquentando, eu fiquei muito quente com tantas joias, eu tinha que me refrescar um pouco, por isso eu fiz isso. Ela disse, sim, por isso eu vou te levar até a sua mãe. E ela disse, outra coisa, é que eu, na verdade, essa casa é idêntica à minha, eu pensei que era a minha casa. Eu vim aqui pensando que era a minha casa. Então a Krishna tentando, falando que a golpe de jeito nenhum, não, você vem comigo. E ela começou a arrastar a Krishna em direção à casa de Jasoda dele. Mas, lógico, no costume de Braj, né, as mulheres casadas, as mulheres simplesmente elas não saem assim, elas cobrem o seu rosto com um véu ou com um sari, o que seja, e assim elas saem para a rua. Então aquela golpe ela se cobriu e cobriu Krishna também, e ela foi sim, né, levando Krishna em direção à casa dele. Caminhando, Krishna disse, você está apertando tanto a minha mão, está doendo, tanto assim, porque ela realmente queria chegar rápido, não queria perdê-lo. Então ela apertando assim, ele disse, por favor, apertando, minha mão está doendo. Será que você pode pelo menos trocar pela outra mão? Ela disse, sim, eu troco, mas primeiro me dá outra mão. Né? Ela não queria perder Krishna, então Krishna não queria dar outra mão, e ela continuou. Chegando na casa de Jasoda dele, ela começou, Jasoda, vem aqui agora. E era bem cedo de manhã. Então Jasoda pensando, o que essa golpe está fazendo aqui essa hora? Krishna está dormindo, ela tinha acabado de vir do quarto de Krishna, né? Vendo que ele estava dormindo, ok, bem. E ela saiu, e ela ouvindo aquela golpe gritando naquela hora da manhã, pensou, o que ela está fazendo aqui, gritando, vai acordar o meu filho, perturbar. Então ela abriu o portão, ela viu quem era, o que você quer. Jasoda disse, fala mais baixinho, meu filho está dormindo, você vai acordá-lo. Sim, o seu filho está dormindo, sim? Aqui eu estou com o seu filho, aqui nas minhas mãos. Ela explicou o que estava acontecendo, e Jasoda disse, o que você está falando? Meu filho, eu acabei de ver ele no quarto, ele está dormindo. Você venha e veja. Né? Trouxe a golpe viu Krishna
ele tá, Krishna começando a acordar, assim, né? Meio que, né, assim, começando a acordar e falar, mas o que está acontecendo? Quem é que né, sem saber o que estava acontecendo? E aquela golpe, ela ficou confusa, ela pensou, o que está acontecendo, né? E ela tirou o véu para ver direito, talvez, né? E ela tirou o véu dela, tirou o véu da criança e ela viu quem era aquela pessoa, o seu próprio filho. Aí ela ficou completamente confusa. O seu próprio filho, o que ele está fazendo aqui? E Jasodamá meio que dando risada dela, pensando, meu Deus, que essa golpe, ela perdeu o controle completamente. E aquela golpe sem entender nada, que eu disse, você viu, mãe? Olha o que eles fazem comigo. Todos eles ficam conspirando contra mim, fazendo isso, aquilo. Agora ela trouxe o filho dela. Talvez a próxima vez ela vai trazer o marido, falando que sou eu. Ou vai trazer o pai, ou o que seja, falando que sou eu. All the speaking light, and tomorrow I must be go to. You see, I'm not going, but then must be I go to stay there. Então, tanto que eles falam que eu faço tudo isso, amanhã eu vou e vou fazer mesmo. Amanhã eu vou fazer mesmo. In this way, one day Mother Jashoda thinking, what happened? Why they complain? Maybe my butter, I not chant myself, my maid servant chant. So their butter, maybe the old yoga, the making the maybe sour. So my son used to go other house. So tomorrow I chant the yoga myself. So he give the rest, all the maid servant tomorrow your holiday not to come work. I will do everything in myself. So in the evening time, he she milk some cow with milk is pregnant like a lotus flower. Understand? So he choose that milk, that cow whose milk is that very beautiful fragrant. She himself milky, and then boil and make yogurt. And then early morning she get up from the bed. Então, Jasodamá, depois de ouvir tantas reclamações, sempre ouvindo reclamações, ela começou a pensar, poxa, será que é verdade que Krishna realmente vai e rouba o iogurte, a manteiga das pessoas? Será que talvez é verdade, talvez ele está indo roubar a manteiga porque a manteiga que ele tem aqui não é boa o suficiente, não é doce o suficiente. Então ela ficou pensando, talvez porque eu não bato o iogurte para fazer a manteiga. Então, os meus servos batem, talvez eles batem iogurte que é mais velho, então a manteiga ela não está doce, ela está meio azeda. Então ela ficou pensando, ok, eu mesma vou bater o iogurte, porque acho que é por isso que Krishna está insatisfeito. Então ela falou para todos os seus servos, amanhã vocês não precisam vir, amanhã é feriado para vocês não venham, eu não preciso fazer os deveres eu mesma. Então naquela noite ela ordenou a vaca que tinha o leite mais doce, o fragante, que tinha a fragrância de lótus, né? De flor de lótus. Ela ordenou aquela vaca, ela ferveu o leite e fez iogurte, ela mesma, com suas mãos. No outro dia pela manhã, cedo pela manhã, ela começou a bater aquele iogurte. Early morning, Jashoda Maya get up from the bed where Krishna and Ma Jashoda are sleeping. He put a pillow next to Krishna. That Krishna think my mother is with me. Then she changed his cloth, and then with very beautiful silk, very fine silk cloth, now sitting to churning, put the whole yogurt, no churning machine, understand? No, that time no mixing. In a clay pot, big clay pot, and put a stick with rope. Now Mother Jashoda, how Mother Jashoda beautiful. When Krishna saw he enchant whole 3 world, then that Ma Jashoda, how beautiful, understand? Where Krishna coming from that home, then how Jashoda will be, how beautiful. Gurudev told how Mother Jashoda is beautiful. Now she sit down with a stick, with a rope. Understand? Not churning the yogurt. How? Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda
and thinking the pastime of his small boy, how beautiful my son, how beautiful naughty pastime, all the thinking and to observe in the chanting Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti. All the bangle of it like a kartal, and the stick that is midanga, gar, diktar. So now mother are so absorbed in chanting, and in the meantime, in the bed, Krishna now sleeping. But anybody thinking about the Krishna, that is Krishna, Bhagavan, nature of the Bhagavan, he cannot sleep. Though he playing the pastime a small boy, immediately he feel I am hungry. So close his eye looking for mother. He put looking the pillow. Oh no, it is not my mother. Then he put a small hand, how much gone? No trace of mother. Then he open his eyes. No mother. Then he get up and crying very loudly. But mother is so absorbed, no sound of his son enter her ear. Então, Jasodamá, ela foi dormir com Krishna naquela noite, e pela manhã, cedo pela manhã, ela acordou, e Krishna, ela botou uma almofada assim no lugar dela, para que Krishna não acordasse e pensasse que ela ainda estava ali. Ela se preparou, ela vestiu uma roupa muito bela, né? O quão bela Jasoda Devi deve ser, se Krishna lhe encanta os três universos, né, com a sua beleza, como a mãe dele deve ser, quão bela ela deve ser. Então ali ela começou a bater o iogurte. Né? Hoje em dia nós temos batedeiras, o que seja, que a gente faz esse tipo de atividades, mas não, num grande pote de barro, né, o iogurte foi feito ali, e pela manhã com um pilão, né, e com uma corda, ela começou a bater aquele iogurte completamente absorto nos passatempos de Govinda Damodara Madhaveti. Estava constantemente pensando nas atividades daquele belo menino, quão ele era tão elevado, o que ele fazia. Constantemente ela estava pensando, completamente sem ter nenhuma consciência externa daquilo, do que estava acontecendo ao redor dela. Então, a natureza de Krishna é de qualquer pessoa que medita nele, que ora a ele, ou que está pensando nele constantemente, ele tem que reciprocar. Então ele tem que reciprocar. Então naturalmente Krishna, ele acordou, né, com aquela, simplesmente pela devoção, pelo fato de Jasodama estar completamente pensando nos passatempos dele. Então ele acordou, ele viu, ele pensou, acordou já com fome, né, ele queria fome de quê? Da devoção de Jasoda dele. Então ele acordou com fome, ele viu, isso não é minha mãe, né? Então ele acordou, ele pensou, ele começou a procurar por Jasoda dele que estava ali batendo iogurte. This is the nature of Bhagavan Krishna, is where his devotee, that not only ordinary devotee, the high class devotee like our Guru said, when he are giving any pastime, Krishna must be come and hear sitting and hear the katha. Understand? That like one day Narad asked Krishna, can you tell your permanent address, if any urgent, any work, any mobile number or any address that you can give, I can meet you. I know that you are living in the Vaikuntha, Golok Vrindavan. I can go there. Or Yogina Hidayam, you can, who are yogi, are always do very control our senses, always meditated, but your lotus feet sometime coming their meditation, not your full body. So where I can go in many urgent, any work, then where I can meet. So Bhagavan told, Krishna told, now Vaikuntha Vasami, I am not stay here, my permanent address is not Vaikuntha or Golok Vrindavan. Now Vaikuntha, now Yogina Hidaya, I am not living in the Yogina Hidaya. But my devotee, that high class devotee, you are speaking my katha, my pastime, everything, I always there. You can, any need you can go there, and so that is the, when
our Jasoda Maya speaking thinking the Krishna Katha, you with his children, his boy, then Krishna cannot sleep. He has sit up on the bed and crying so loudly, but mother had not heard any sound because he observed. She observed the Krishna thinking. Então, a natureza de Krishna é que se qualquer devoto puro dele começar a meditar nele ou pensar nele, ele naturalmente ele é atraído àquela pessoa. Então, Shri Jasoda Devi estava assim, numa deles ela disse que as suas pulseiras faziam barulho assim como cátulos, quando ela batia o iogurte e o pilão, ele fazia um barulho assim como uma mridanga, né? Então, assim, completamente absorta naquilo, né? Então, Shri Narad Muni uma vez lhe perguntou para Shri Krishna, Krishna, onde você, se eu precisar falar com você hoje, uma coisa urgente, alguma coisa assim, onde você sempre permanece, onde você sempre está? Porque você sempre está em vários lugares, mas onde é o lugar onde você sempre está presente naquele lugar? Então, porque você nunca, então Krishna disse, eu nunca estou presente, eu não estou presente constantemente em Vaikunta. Esse não é um lugar a minha morada fixa, né? E também, os yogis que meditam em mim constantemente, às vezes eu apareço na meditação deles, às vezes não. Então, aquele lugar também não é a minha moradia fixa. Mas, quando algum devoto puro meu começa a falar Harikata, o meu kata, então eu permaneço naquele lugar constantemente, onde o meu devoto fala Harikata. Então, por isso, agora Krishna, Jasodama, ela meditando constantemente, assim, profundamente nos passatempos de Krishna. Então, Krishna não pôde se conter, ele acordou imediatamente querendo aceitar o serviço de Jasoda dele. Mas ela estava chorando, mas ela estava completamente absorta no serviço dela, e não tinha nenhuma consciência externa do que acontecia, e quem acordou chorando, ou o que seja. Então, ela simplesmente não percebeu. Then Krishna think mother not coming. So somehow in the bed, it is 2-year-old boy, so just like a human being pastime. It is Krishna Supreme Personality Godhead to get out from the bed is so effort, not easy. To take the shelter of his stomach, get down and standing and more loud. But mother not here. Then he going to next to mother and crying volume is going more. But mother is so much absorbed. Then when he went behind mother not look, then he put one hand, stop the chanting stick, and one hand pulling mother's belt. Then mother thought, what? Why chanting stick becomes stop? Then he opened his eyes and look his son, my son. Then all the apex son, so much breast milk automatically coming down and took the Krishna and is in laps and feeding her breast milk. Então Krishna, ele acordou chorando, procurando por Jasoda Devi, mas Jasoda Devi tão absorta que ela não conseguiu ouvir nada. Então, assim como uma criança, Krishna tinha simplesmente 2 anos, ele fazendo seus passatempos assim como uma criança ordinária desse mundo, comum desse mundo. Então Krishna, ele começou a chorar mais, tentando chamar a atenção de Jasoda, mas simplesmente era incapaz de ouvir nada externamente, ela estava completamente absorto nos passatempos de Krishna. Então ele começou, o choro dele não estava atraindo Jasoda Devi, ele começou a descer da cama, mas assim como uma criança nesse mundo de 2 anos, é extremamente difícil fazer atividades como essa. Então Krishna, com muita dificuldade, com a ajuda da sua barriga, que seja assim, desceu da cama com muita dificuldade, e ele foi em direção a Jasoda Devi que estava ali. O choro dele começou a aumentar, o volume do choro dele começou a aumentar, à medida que ele foi se aproximando. Ele viu ela e o choro dele começou a aumentar, mas Jasoda, ela não, assim mesmo, ainda assim ela não ouvia. Então, mas quando ele chegou, se aproximou dela, com uma mão ele parou o pilão com que ela batia o iogurte, e com outra mão ele começou a puxar o véu, o sari dela, para chamar a atenção dela. Ela pensou, por que o pilão parou de bater? E quando ela abriu os olhos, ela viu Krishna, e toda a afeição que ela tinha por ele começou a se manifestar assim, completamente.
de tal forma que leite começou a jorrar dos seus seios e ela pegou Krishna imediatamente e começou a dar leite para ela. And Krishna now feeding the Yashoda feeding and Krishna drinking the milk. In the meantime, some milk, cow milk, was on the stove. That cow milk in Vrindavan, everything is transcendental. All the conscious, all the transcendental. Milk is also the consciousness, not like a matter. Milk are thinking, Mother Yashoda's breast is so much milk, never finished. Will be never finished. The milk is going supply the Kheer Sagar, ocean of Kheer, Doodh milk, that Mother Yashoda. The stomach of Krishna so unlimited, so many universe. So his stomach will never become fulfilled. Mother will be make him drink and he will be taking. Mother will be feeding him and he will be drinking. Then when I will get the service of Krishna, cow milk thinking. When I will get opportunity, so what if I not get service of Krishna? What is the importance of my life? Then it is diktan. I can jump on the fire and I will be leave my body. Boiling, milking, falling in the oven. Milk thinking, what need my life? I can suicide, I can leave my body in the fire. Then mother thinking, oh, what is going on? My milk will be reserved. And anytime I can feed and my milk not make any yogurt, any butter, any sweet. But cow milk making everything. But Krishna happiness, this milk I must be saved. So he tried to take Krishna and tried to sit on the floor. Then Krishna understand I am not satisfied. My mother wanted to take me out. So Krishna put his 2 feet and 2 hands like a monkey, mother waist, so tightly. And by mouth, his breast are so tight, he put his mouth. Then Krishna thinking mother cannot take me out. But mother, with his left hand, sit down. Krishna helpless, sit down and looking. Where is Putana when Krishna was 6 days? Putana 10,000 elephant power. He could not 1 inch move Krishna from his place. And here Mother Yashoda, when Krishna become 2 years, he sit down, boy, and go to save the milk. Krishna become angry. That is called bhakti. Então, For question coming, it is called bhakti or not, devotion? Agora, Yashoda Devi, ela estava com todo o seu amor, né, amamentando Krishna, dando seu leite a Krishna. E ela percebeu que ela tinha um leite de vaca que estava fervendo, né, no fogão de onde estava fervendo. Aquele leite, como em Vrindavan, nada desprovido de consciência. Tudo tem consciência em Vrindavan, tudo é consciente, não tem nada inerte, não tem matéria inerte em Vrindavan. Então, o leite também, ele é cheio de consciência, ele é transcendental, completamente consciente. Então, o leite estava pensando, o leite de Yashoda Devi é ilimitado. Né? O leite de Yashoda Devi, ele como se supply, supre, né, o oceano de leite. Né? Ele supre o oceano de leite, simplesmente não tem fim para o leite de Yashoda Devi. O estômago de Krishna, quem é a suprema personalidade de Deus, não tem limites. Então ele nunca vai parar de amar e o leite dela nunca vai acabar. Então ele ficou pensando, e qual a necessidade de eu manter a minha vida? Se eu não tenho a oportunidade de servir, qual a necessidade que eu mantenha a minha vida? Minha vida é completamente inútil. Melhor abandonar minha vida nesse fogo, né, do que eu continuar minha vida sem prestar nenhum serviço a Krishna. Então o leite começou a ferver para morrer, cometer suicídio. No fogo. Então, mas
Jasodamá, quando ela começou a ver que o leite começou a ferver, ela pensou, não, imediatamente ela pensou, não, eu tenho que salvar o leite, porque o meu leite, a qualquer momento eu posso dar o meu leite a Krishna, posso guardar ele aqui, a qualquer momento eu dou, mas esse leite de vaca, eu posso fazer tantas coisas, iogurte, manteiga, doces, o meu leite não tem capacidade de fazer isso. Então ela imediatamente ela pegou Krishna, que não queria sair dali, que estava muito confortável ali, com seu braço esquerdo ela tirou Krishna, que tentou com os braços, com as pernas e braços, ele se agarrou da cintura de Jashoda dele, assim como um macaco, e com a boca ele segurou o peito dela, e não queria sair de jeito nenhum, mas com seu braço esquerdo, simplesmente fácil, ela botou a criança no chão, né? Aquele mesmo Krishna que com 6 dias de vida, né, ele matou a demônia Putana que tinha o poder e a força de 10.000 elefantes juntos, ela tinha aquele poder. Quando ela tentou se livrar de Krishna, ela, com toda aquela força, ela não conseguiu mexer, né, mexer ele nem por 1 centímetro. Né? Então, o que dizer de Yasodama? O poder da devoção dela é tal que com o braço ela põe Krishna no chão. Então, Krishna, e ela foi e salvou o leite. Mas naquele momento, Krishna, quando ele viu aquilo, que ele não estava satisfeito, ela tinha simplesmente jogado ele no chão abandonado, ele sem ele estar satisfeito, ele ficou irado, seus lábios tremendo, ele ficou irado de ver o que o Jasodama tinha feito, né, com ele, tinha abandonado ele. Putana cannot move. Então ela está perguntando, uma deles está perguntando, isso é bhakti ou não? Porque aqui Krishna não está nada satisfeito, ele está irado, ele já estava chorando. Now I make question to all of you, is Krishna unhappy? Krishna angry? Krishna not feeling that I am satisfied, that it is called devotion or Chanan Mushti, so Krishna feel happy. What is real definition? What is real devotion? Então aqui, Krishna, ele está irado, ele está chorando, ele não está satisfeito, ele está com fome. Então tudo isso, Krishna, a devoção de Jasodama por ele é realmente devoção. A definição de devoção se aplica a ela nessa situação ou não? Porque em Mathura, Charlie não sei, estão batendo em Krishna, mas ele está extremamente feliz com aquilo, ao contrário de em Braj, agora com Jasodama. What your idea? Então, qual é a ideia de vocês? What you are thinking? Yes. Mother Jasoda real love milk or Krishna? Então, o que vocês pensam? A Jasodama, ela tem amor por Krishna ou pelo leite? Krishna. It is real devotion is called is Krishna for Krishna seva. For Krishna future. For this save milk, Krishna may be not happy. That is no question. But what is Krishna service will give, that thing must save first. Krishna now, little baby boy, he don't know what is good. He may be not happy, but that what make you future for Krishna welfare, Krishna benefit future. So Mother Jasoda, it is called bhakti. That Krishna understand what is for Krishna you will be do activities for Krishna mane anukul, mane favorable way. No for Krishna happiness or Krishna like that thing not. That like in a material world, any boy of the house going to bad association, going drinking, drink the drinks, everything bad make habit. So mother and father wanted to chastise, bring them in real good boy, make him. So chastising is not mother, father angry or anything. Understand? If anybody, any boy have that day in their house a big party, but one boy become stomach upset. So mother not give any good, that delicious food, he gives some other thing that help his stomach. It is not mean mother not love, but for his welfare he not giving. That like Mother Jasoda, what is doing, that is for welfare, future my son will be get, he not always like milk only. Some buttermilk, sometime butter, yogurt, sweet, everything, but my milk cannot possible. It will be always reserved for Krishna. But this milk will be saved. She wanted to suicide, I must be. So it is real bhakti.
That is Rupa Goswami Anukulena Anushiran. This is our Gurudev told. There are two examples. What is unfavorable, what is favorable. That bhakti, what activity I will do for Krishna service, for all these things. Now it is too late, I think today. More something I not finishing, but today now I finishing because something is there. What is bhakti means seva. Devotion means to serve. Understand? Devotion not to then in this material one. Then each other saying, one boy, one girl, I love you, I love you. When any love will be, then what is the meaning of love? You can see the material world and spiritual world. Radha Krishna also prem, love. And in material world, one boy and one girl told, I love you, I love you. What it mean? I enjoy with you. But in the spiritual world, no enjoyment. Radha Rani love Krishna, but what Krishna make happy, that everything doing. Every activity of Radhani to make Krishna happiness. In action, she will be not get suffering everything. But everybody want how we can make Krishna happy. All gopi, everybody. This is the real love. That real devotion is also like. Every activity is not looking, it is Krishna angry, what mother doing? No, it is future, is welfare. Krishna taste, mother know what Krishna like. So he has saved the meal, it is the real devotion. Então, sim, o ato de Jasoda Devi ir e salvar o leite, mesmo Krishna não estando feliz ou satisfeito, é um ato de devoção pura. Porque Jasoda Devi ela está pensando simplesmente no que é de benefício a Krishna, para o futuro de Krishna. Com esse leite eu poderia fazer iogurte, manteiga, diferentes doces, e isso fará Krishna feliz de verdade, né? Será bom para ele. Então, Jasodama ela pensa dessa forma constantemente, não simplesmente para o que faz Krishna feliz, mas não é favorável a ele ou para o futuro dele. Então, constantemente, Jasodama Devi tem esse sentimento por Krishna, o que faz de qualquer ação dela ser devoção pura, ao contrário de Charanemustik. Porque em Braj, todas as entidades vivas em Braj, de todas as golpes, especialmente Shrimati Radhika, todos estão constantemente pensando no prazer de Krishna, na felicidade de Krishna. Ao contrário, assim, uma vez estava dando exemplo, por exemplo, com uma mãe. Uma mãe, o filho dela está doente, ele não pode comer certas coisas, isso, aquilo, outro. Ela não vai dar coisas para ele que simplesmente fazem ele feliz, ele vai gostar de um doce ou coisas que não são boas para ele. Não, ela vai dar talvez uma coisa que seja amarga ou não tão boa pro bem do filho dela. Então, a Jasodama, pensando dessa mesma forma, ela age dessa forma com Krishna. Então, aquilo faz da devoção dela a devoção pura. Aqui nesse mundo, né, nós temos uma concepção de amor que simplesmente é um casal, um ama o outro e eles se fazem, né, eles são felizes juntos, eles querem a felicidade um ao outro. Mas o que é a felicidade e o amor nesse mundo? Mesmo tentando, eu amando alguém, sempre há um interesse pela minha própria felicidade, pelo meu próprio interesse aqui nesse mundo. Por isso o amor, ele não pode ser definido como um amor puro, devoção pura. Em Vrindavan, o que seja, as gopis, especialmente Shrimati Radhika, ela pensa simplesmente para a felicidade de Krishna. Tudo que ela faz é completamente focado para a felicidade e a satisfação de Krishna. Lógico, não como o Charanemustik que a gente estava falando, porque o amor dela por Krishna é completamente favorável, não é desfavorável como eles. Então, constantemente ela está pensando nisso. Ela não tem nenhum outro pensamento além disso. Então, por isso que todas as atividades que ela faça, seja de chamar ele disso, daquilo, ou tratar ele de qualquer maneira, é para a felicidade dele. Ela somente pensa nisso constantemente. It is that is Radha in every activity, how make Krishna happy. Understand? Even in her sulky mood, she know that Krishna is happy that time to see my face, my sulky mood. So it is not Krishna that like in this material world, something have happened, I become angry mood, why
And anybody. No, it is for Krishna happiness, every activity of Gopi, Brajavasi and Pesari Radharani. Every activity it is called Unna Vilasita Sunnamana, all the Krishna pleasure. Favorable, not in disfavorable to kill any, favorable way to please Krishna. If Krishna, Radharani told, if Krishna is happy to embracing me, I am happy. And in front of another God he is embracing and he is happy, this is also my happiness. This is, it transcendental, all the love and all the activities in the material world we cannot understand. Because in material world everything we do for my happiness and it is with their happiness. Selfish. But in this state it is very hard when we are get association of that high class Vaishnava Guru Borgo, they are speaking and speaking, hearing, little realization comes. So in Gurudev Masi, Gurudev speaking all the pastimes so many times. So what I am speaking on Gurudev Kata, this Annavijasa Sunnam, this slow, they are giving, I am trying to speak, but not like a Gurudev. Because Gurudev is special power in so I wanted to give the Pushpanjali Gurudev lotus feet to speak this slok, and if anything wrong, that is my fault, I could not properly present. If anything good you can get, it is Gurudev. That credit will be go to Gurudev. Go Então, eu estou dizendo que, sim, o amor de Shrimati Radhika, especialmente em Braj, todos estão ali pensando na felicidade de Krishna. Como foi falado antes, não com humor contrário, né, querendo o mal dele, não, fazendo ele feliz dessa forma, não, fazendo ele feliz com um humor favorável a ele e querendo o bem dele de todas as formas. Então, Shrimati Radhika, a devoção dela para o Krishna, o amor dela para o Krishna é tal, que até mesmo quando ela manifesta man, né, essa ira transcendental dela, ela sabe que aquele man dá prazer a Krishna, dá felicidade a Krishna. Krishna quer ver o rosto de Shrimati Radhika assim, completamente tomado por man, tratando ele de diferentes maneiras. Ele sente prazer e felicidade com aquilo. Shrimati Radhika sabe disso. Por isso que ela manifesta essa ira transcendental e trata Krishna de diferentes formas que, né, que muitos grandes rishis se confundem em ver. Então, Shrimati Radhika, ela sabe, mas ela mesma diz, oh Krishna, você... para a sua felicidade, você pode me abraçar. Se você quiser abraçar alguma outra amada na minha frente, se você estiver feliz, eu também estarei feliz. A própria Shrimati Radhika, ela traz diferentes golpes para o prazer de Krishna, para que ele fique feliz. Então, esse tipo de amor aqui nesse mundo é muito difícil de se entender, porque a concepção de amor nesse mundo, porque a entidade divina, ela é egoísta por natureza, ela é autocentrada por natureza. Então, o amor aqui a maioria da minha intenção em amar alguém é para mim e um pouquinho para aquela pessoa. É simplesmente a natureza desse mundo. Mas em Braj, em Vrindavan, esse não existe. Isso simplesmente não existe. E simplesmente todas as ações, né, alucinam, todas as atividades que eles executam são constantemente focadas para a felicidade de Krishna. Então, por isso, nosso Gurudev, ele explica Anukulena Krishna Anusilana, né, com que tipo de atividades que compõem a devoção pura. Então, onde ele está dizendo que ela queria oferecer esse Pushpanjali, essa adoração, adorar o nosso Gurudev, por repetir, porque o Gurudev ia em todos os lugares, viajava por todos os lugares desse planeta explicando, né, o que era essa devoção, de uma maneira que nenhum outro acharya explicou, né? Então agora nós temos a capacidade de entender isso, e uma delas ela quer falar sobre isso como uma oferenda ao Gurudev. E se alguma coisa que ela falou for errada, simplesmente ela diz humildemente pela incapacidade dela de apresentar essa filosofia corretamente. Se alguma coisa foi correta ou boa, digamos, é simplesmente a glória de Srila Gurudev. Basically, we are materialistic people. We know our happiness, how I can happy. So in the transcendental, that all the pastime, how mother affection, how the beloved Radharani, friend, all the transcendental, that type of love, it is very hard to understand to us. So, but still,
pure love, everything is transcendental whole, and that this world is in a Vikriti, mane revol, what is the pervading mood in this world. Everything in that world is there, here is also there, but in pervading mood. Understand? Pervading mood, you know. If you show aina in a mirror, you see down, left in right, right to left. So all the thing, love is there, everything is, affection is there, but pure. But here is not pure. And also relation, not temporary relation. So ever changing our relationship. Every family changing. Every life we change our family. This year, this is my husband, this is my wife, this is children. Next life, where according to their karma, they will be go. According my karma, I will go to my bad activity. I go maybe bad any animal, anything. My wife have done spiritual activity. You go to Golok Vrindavan maybe. So our goal is not separate. So every life we are changing. So if we are, this is very hard to make the relationship, everything. So now I don't want more elaborate. That is today. Finish goal, and already 9 o'clock. Então, então ele está finalizando dizendo que sim, esse amor puro e transcendental é muito difícil de se entender, porque a natureza nossa é condicionada. Então, entender a natureza desse amor tão puro não é fácil para a alma condicionada. Mas a gente deve acreditar que sim, isso existe. Mas esse amor puro ele existe aqui nesse mundo de uma maneira pervertida, assim, né, como um reflexo, assim, como se a gente se olha no espelho, tudo vai estar não ser refletido, mas ao contrário. Então, dessa forma, a gente deve acreditar que esse amor existe e que esse caminho de Bhakti que está sendo explicado é o caminho pelo qual a entidade viva pode alcançar esse tipo de amor, pode servir-se Krishna com esse tipo de amor. As coisas que são perdidas. Now who will be do Arati? Arati ready? Sam Prasad, come. Prasad. As he was coming. Ei, Puja, cobra aí. Now ready for Arati? Who will be? Chama o bem aí. Mas eu vou fazer arte, então, se dá. Eu acho que não, né? It is Navadip Prasad. Mahaprabhu bought this place. É a prachada de Mahaprabhu de Navadip desse One not went to the Navadip Parikrama, they can take Prasad. Aqueles que não foram para Navadip Parikrama podem ir assim. Deixa eu chamar alguém lá. Amanhã de manhã. Aldim! But most people are coming out of them. Most people are coming out of it anyway. Most people are coming out of it. Yeah. Morning will be most like this family With as well. Ah, pegou? Alguém não pegou ainda? Não, não pegou. I take more. No, everybody? What? Alguém não pegou? Alguém deixou de pegar? One not yet come. Alguém não pegou ainda? You have got Prasad? No. Arati. Who will we do Arati? Quickly. Now Ramchandra. Vrindavan Chandra Dut. Acha. Anybody?
Now, समय नहीं। ready for our